agora do Gustavo Almeida, aqui direto dos nossos estúdios aqui da BMC. Muito bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Guga. A semana começando aí, repercutindo os fatos da semana passada, risco fiscal, PEC dos precatórios e tudo que Brasília traz de impacto para o mercado, até porque semana passada a Bolsa teve uma perda de mais de 7%. Como é que você viu toda essa movimentação e as perspectivas aí para os próximos dias? Legal. Bom, pelo que eu consigo tirar de conclusão, né, depois de passar alguns dias aí também refletindo e olhando para o mercado, eu continuo com o pensamento de que o mercado estava ali esperando que pudesse ter um repique, né, naquele patamar de preço dos 112 mil pontos, e com toda essa deterioração fiscal, né, e as incertezas que surgiram ao longo da semana passada, motivou que aqueles participantes do mercado que já estavam tendenciosos, né, em sair de suas posições de bolsa e migrar para a renda fixa, se teve esse movimento de intensificação desse processo. Não é à toa que quando nós olhamos para o relatório Focus hoje, as projeções para a taxa Selic agora no curto prazo, né, para 2021 e 2022, novamente foram elevadas, né? Então, esse player que opera muito juros, que eu já venho conversando, né, já há um mês, que é essa movimentação toda dos fundos multimercados, esse player intensificou as suas operações na semana passada. Legal, Guga. Então vamos ver agora então no gráfico as projeções para hoje, o que você está vendo de movimentação para essa segunda? Com certeza, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, vamos olhar aqui primeiro para o Ibovespa. Tá? Acho que é muito importante, ele querendo ou não, ele segue como nosso guia, né, para poder traçar as nossas expectativas de curto prazo. E lembrando, né, que para mim o grande divisor de águas estava ali na região dos 112.200 pontos. Continua sendo, tá? Continua sendo, que seria, se por um acaso o mercado tiver força, né, para retornar acima desse nível de preço, eu volto a ficar otimista em relação à nossa bolsa. Obviamente que eu preciso de um novo player que não seja os fundos multimercados, né? E no curto prazo, o player com maior potencial que poderia fazer com que a nossa bolsa voltasse a subir é o investidor estrangeiro. Só que com esse cenário nosso atual, né, esse nosso cenário político, eu não vejo ele entusiasmado agora no curto prazo em entrar na nossa bolsa. Mas enfim, o meu número aqui é os 112.200 pontos. Precisamos ver a nossa bolsa voltar a trabalhar acima desse patamar de preço, né? Nota que a minha segunda projeção era o mercado vir aqui para casa dos 102 mil pontos, certo? A gente teve aqui na sexta-feira uma mínima que aconteceu na região dos 102.850 pontos. Tivemos uma resposta, uma reação de curto prazo bem interessante, tá? Gosto de mostrar também e de observar o nível, né, que nós estamos aqui na nossa volatilidade. Querendo ou não, volatilidade é uma medida de incerteza, tá? Então a gente está aqui com uma volatilidade bem alta, tá, para o nosso Ibovespa agora no curto prazo. E a gente consegue enxergar essa incerteza, né, e o impacto da volatilidade quando a gente olha até mesmo para o movimento que nós tivemos na sexta-feira, na parte da tarde, né, que teve uma recuperação do nosso mercado, mas nota que toda vez que subia o nosso mercado, com uma certa intensidade, devolvia quase que toda a movimentação anterior, né, ela era devolvida num processo de correção. O que acontece? Né? Toda vez que o preço ia para um patamar mais acima, entrava um player e realizava a posição e o mercado novamente tentava, né, buscar a tendência de baixa que estava prevalecendo. Durante todo o período de alta, a gente teve essa movimentação e a partir ali das 4 horas da tarde, 13h30, 4 horas da tarde, começou um processo um pouco mais intenso de queda. Tá? Para hoje, o que eu enxergo é o seguinte, olha, se nós tivermos um movimento positivo, tá, eu acho que dá para se esperar aí um movimento positivo, principalmente em função da movimentação das commodities, né, e querendo ou não, as empresas elas sofreram uma correção, as empresas brasileiras sofreram uma correção mais intensa semana passada. Caso a gente enxergue aqui um movimento positivo, meu melhor cenário seria voltar aqui para essa região aqui dos 110 mil pontos, tá? Onde nós vamos ter aqui uma dificuldade muito grande entre 108.400 pontos e 109.150 pontos, tá? Conforme vocês conseguem enxergar aqui no meu gráfico.
Legal. Guga, já tem gente pedindo alguns tickers aqui, mas hoje, eu só queria que você respondesse antes, que hoje nós tivemos Boletim Focus, né, com revisão de inflação e Selic para cima mais uma vez e o PIB para baixo. O mercado ele já está precificando os riscos, vendo mais problemas no horizonte. Como é que você vê esses dados? Eu acho que o mercado, né, o que eu acredito é que o mercado estava precificado sim na região dos 112.200 pontos, mas eu acredito que o mercado não estava esperando uma deterioração tão forte, tão intensa, política e fiscal, como nós tivemos na semana passada. Tá? Então, assim, se o mercado tivesse bem precificado mesmo, a gente estaria com uma volatilidade mais baixa. Tá? A gente está com uma volatilidade bem alta ainda. Então, isso mostra, né, uma determinada incerteza nesse processo. Vamos ter que ver por onde o mercado vai de fato se acomodar, se vai ser perto da região dos 100 mil pontos ou se nós vamos voltar ali para aquela região dos 112 mil pontos. Né? Por hora, a gente está aqui nesse limbo no meio do caminho e com uma volatilidade muito alta, o que mostra que o risco de curto prazo ainda é grande. Perfeito, Guga. Vamos então às análises, então, Guga. O Carlos Eduardo aqui está pedindo aqui, ó, bom dia, por favor, pode analisar Hypera e Neoenergia? Claro, vamos lá. Vamos embora. Começamos então por Hypera. Seguimos aqui num processo de correção, né? Segue aqui num processo de tendência de baixa, ok? Eu já consigo perceber que dentro da tendência de baixa que iniciou ali no dia 2 de agosto desse ano de 2021, certo? Ela já vem acumulando uma correção de 26% nesses 60 dias, tá? Eu já consigo perceber que a cotação, ela tá, quando eu olho para os indicadores, né, tá trabalhando muito junto com a média. Então é mais ou menos assim, como se a consciência do mercado já estivesse nesse patamar de preço, né, e a gente pode esperar um repique aqui, quem sabe, de Hypera. O que eu preciso entender, né? Poxa, aonde dentro desse processo de correção, aonde se encontra e o que pode ter de movimentação de alta, tá? Dentro do processo de correção, ó, muito parecido com o comportamento do Ibovespa, né? Tá aqui toda a minha estrutura de correção. O ideal seria que tivesse se mantido acima dos R$ 30,60. Não conseguiu, está caminhando aqui para R$ 27. Tá? Então, esperar que a gente possa enxergar uma primeira resposta positiva da cotação nessa região, tá? Uma resposta positiva que tem que ser com uma intensidade mais forte do que essa última intensidade que nós tivemos aqui de baixa. Tá? E o que eu acredito que possa ter aqui num primeiro repique seria voltar ali para aquela região de R$ 31. Tá? Isso seria muito positivo se Hypera conseguisse abandonar esses patamares de preço atual e voltasse ali para trabalhar na região de R$ 31. Isso mostraria que a tendência, né, de correção de baixa, né, ela está sendo questionada e a gente pode, quem sabe, criar um contexto, um cenário para voltar a subir. Tá? Mas por hora seria um movimento de curto prazo, um repique que seria estimulado, né, e potencializado em função dessa volatilidade mais alta que nós estamos tendo do nosso mercado. Legal. O outro era a Neoenergia. Para a Neoenergia, eu já enxergo aqui um cenário um pouco mais positivo do que Hypera, né? Primeiro porque nós já tivemos essa movimentação da primeira resposta positiva do mercado, que aconteceu ali entre os dias 6 de outubro e o dia 13 de outubro. Tá? Então já tivemos aqui essa resposta positiva, o mercado tenta continuar a tendência, nota como pelo indicador aqui a gente já apresenta, né, uma certa divergência e o indicador também está mostrando muito mais força porque está bem acima da média, né, do próprio indicador. Então existe aqui uma janela de oportunidade bacana em Neoenergia. Para chegar aonde? Vamos ver o que dá para criar de expectativa aqui para a Neoenergia. Olha, eu acredito que o primeiro movimento possa ser de buscar a região de R$ 16,95. Tá? O segundo movimento, R$ 17,70. Sendo bem otimista, né? 19,30 e super otimista seria voltar lá para aquela região de R$ 21,90. Estrategicamente, nesse patamar de preço, o que eu sugiro para o investidor, né, é olhar ali o retorno para essa região de R$ 16,95, R$ 17. Legal, Guga. O Ginter está perguntando aqui, dá uma olhada em Azul, por favor. Vamos olhar aqui, Azul 4.
Tá? O que está acontecendo com a Azul? Acho que muita gente aqui no mercado estava de olho nas companhias aéreas, principalmente em função da retomada, né, olhando aí para o horizonte do final de ano, né, férias e tudo mais. Então, o mercado estava muito olhando porque tem uma narrativa, na verdade, que pode ser desenvolvida nessa direção. E o mercado ele se movimenta em cima de narrativas. Tá? Depois que as coisas acontecem, o movimento já se desenvolveu. Tá? Nós também podemos enxergar aqui que a Azul, né, passou por um processo de sell-off, né, entrou aqui num processo de venda novamente. Tá? E essa correção, essa movimentação de baixa, ao meu ver, tinha espaço para vir exatamente aqui, né, R$ 27,20, R$ 27,25. O que acontece? Eu não estou conseguindo enxergar aqui neste momento nenhum sinal de divergência, nenhum sinal de que essa tendência terminou. Tá? Então eu preciso de uma primeira resposta positiva que nem eu estou esperando a nem Ipera. Tá? Essa resposta positiva, ou seja, uma oscilação de curto prazo positiva, eu consigo enxergar que pode ser um retorno ali para a região dos R$ 32,45. Tá? E aí depois o mercado, o que vai acontecer? Né? Ele vai tentar buscar a tendência de baixa novamente. Quando isso acontecer, provavelmente nós vamos perceber a volatilidade. E nós vamos ter um cenário propício para, quem sabe, né, o mercado voltar a ter uma tendência de alta. Legal, Guga. Agora o Rafael Lima está pedindo Brasil Agro. Vamos lá, Brasil Agro. Lembrando que hoje nós temos o programa Geometria à noite, tá? Verdade. Eu preciso de ativos para poder estudar à noite. Verdade. Senão o pessoal não vai aparecer de noite. Vamos lá, vamos estudar Brasil Agro. O que está acontecendo aqui no Brasil Agro, né? Tivemos aqui uma janela muito legal de movimentação de alta, tá? Consigo enxergar aqui todo este ciclo. Deixa eu desenhar para o pessoal poder entender, né? Movimentação primeiro entre o dia 4 de junho de 2021 e 18 de agosto de 2021. Primeira resposta positiva do mercado aconteceu ali entre os dias 18 de agosto até o dia 1º de setembro. Tá? O mercado tenta continuar, a cotação tenta continuar a tendência de baixa e aí, né, realiza um movimento de alta. Esse movimento de alta foi até a região aqui de 88,6%, que é exatamente a minha região da estrutura lateral. Né? O mercado não conseguiu ter força para ir para um patamar novo de alta, que seria lá a região de R$ 42,50. Tá? Então o mercado não conseguiu ter força para ir para lá. Tá? O que nós precisamos agora? Tá? Precisamos agora de um sinal aqui de curto prazo que nos mostre que essa correção não vai se intensificar ainda mais no curto prazo. Tá? Então seria um primeiro repique. Bom que esse repique fosse rápido e intenso, e aí de certa forma é esperar essa movimentação entre hoje e amanhã. Tá? Essa resposta precisa acontecer agora nesses 2 dias. Temos que lembrar que nós temos Copom, né, no horizonte, então o mercado ele não vai, de certa forma, ser extremamente comprador essa semana. Tá? Então essa movimentação de curto prazo tende a ser de fato um repique. Depois da decisão do Copom, a sequência, né, que nós vamos ter é exatamente essa sequência. Será que o mercado vai receber mais participantes zerando suas posições ou, de fato, esses participantes já zeraram suas posições e aí vamos ter aqui uma janela oportuna, né, para que, havendo algo, né, um evento positivo, o mercado possa entrar novamente numa tendência de alta. É isso que a gente tem que ficar monitorando ao longo dessa semana. Legal. Ô, Guga, para encerrar então, para a gente não estourar muito aqui, o Rafael... Não é o Rafael, perdão. O Lucas Gomes está pedindo IRB. Vamos lá, vamos estudar IRB então. IRB 3. IRB está amassada, né? Acho que o mercado já teve várias oportunidades de começar a subir, várias oportunidades mesmo. E aí, toda vez que tu tem uma janela boa para voltar a subir, o mercado ele não tem confiança, parece, né? A sensação que dá é que o mercado se sente traído por IRB. Porque quando tu olha no passado, e eu me lembro, eu sou um cara que está sempre acompanhando, né, os calls dos analistas, as casas de research e tudo mais, as narrativas principalmente, né, que são criadas em determinados momentos.
E, querendo ou não, a IRB era uma assim, era a maior queridinha de todos esses dos analistas do mercado como um todo, né? Todo mundo tinha a IRB na sua carteira. E aí a sensação que dá é que, como tem a sensação de traição, né, por tudo que aconteceu no passado, todo mundo já sabe das histórias, parece que o pessoal não se sente confortável em tomar posição, né? Porque, poxa, como é que eu vou criar, né, colocar o meu capital num ativo que, de certa forma, passou pelo que passou? Tá? Então a sensação que eu tenho é que não consegue engatar fluxo para fazer com que o preço, de fato, vá para um patamar mais alto. Tá? Então foi perdendo as oportunidades no passado, tá? Foi perdendo várias oportunidades no passado. Acho que um cenário muito positivo para a IRB seria voltar aqui para a região de R$ 6,85. Tá? O problema é que, poxa, né, se tu não tiver aqui um fluxo, mesmo que tu consiga enxergar aqui vários sinais do por que não cair e sim por que tem espaço aqui para ter um repique, né, eu sinto que a grande maioria dos participantes do mercado não conseguem se sentir estimulados ainda no curto prazo a alocarem o seu capital, né, para fazer com que IRB possa entrar numa tendência positiva novamente. Né, mas olhando, né, esse cenário, esse momento, esse contexto, o que eu consigo enxergar é uma possibilidade para voltar ali para R$ 6,85. Legal, Guga. Acho que é isso. Então, tem recadinho hoje. Antes também tem geometria, né, que você já lembrou hoje, né? Mas o que temos de recado? O recado é ter um pouquinho de paciência, né? Olhar de forma estratégica para o momento do mercado, não se assustar, porque nós estamos com uma volatilidade alta, então tanto os movimentos positivos quanto negativos tendem a ser um pouquinho maiores. Tá? E vamos, né, ficar acompanhando. Eu acho que o mercado ele tem, se fosse olhar para preço, né, dos ativos, tem muito para poder melhorar. Muito mesmo para poder melhorar. O problema é que a gente depende de fluxo, né? A gente depende de movimento de compradores e vendedores dentro de determinados contextos, dentro de determinados momentos, e querendo ou não, né, sempre se está calculando ali qual é o trade-off do momento. Né? E hoje, no curto prazo, existe um fluxo que está saindo sim da renda variável e indo para a renda fixa. Isso está fazendo com que os ativos fiquem cada vez mais descontados e quem tiver, né, estratégia, disciplina, tiver paciência, com certeza vai poder pegar depois um grande movimento de alta e vai poder compensar todo esse período de correções aqui na nossa bolsa. Legal, Guga. Valeu então, um abraço para você, até amanhã ou até a noite, né? Com certeza, até a noite. 18 horas estaremos juntos novamente. Valeu!